Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o coeficiente de assimetria de Pearson. Tá? O coeficiente de assimetria de Pearson ele é definido como sendo a razão entre a média menos a moda no numerador e no denominador vai ser o desvio padrão. Claro que aqui está a nomenclatura de amostra, mas se você fosse calcular na população, aqui seria Mi, aqui seria o que? X, O maiúsculo, e aqui seria sigma, ok? Você pode calcular o coeficiente de assimetria para a população e para a amostra. Aqui está a nomenclatura de amostra, ok? Bom, o AP, ele pode ter três valores básicos. Ele pode ser igual a zero. Se ele for igual a zero, a distribuição dos valores da variável que você está analisando é dita simétrica e tem esse perfil aqui, ó, onde está concentrada nesse mesmo local geométrico, nesse ponto aqui, ó, as três medidas de tendência central: média, mediana e moda. O AP ele pode ser menor que zero. Ele sendo menor que zero, você tem a simetria dita negativa ou à esquerda, tá? Que é este caso aqui, ó. Para essa conta aqui da negativa, repare que a moda, o valor da moda tem que ser maior que o valor da média. Aqui, ó, o valor da moda é maior que o valor da média, ok? Ele pode ser maior que zero. Para ele ser maior que zero, o valor da média tem que ser maior que o valor da moda. Então, você tem uma simetria positiva ou à direita, que é esse caso aqui, ó. O valor da média é maior que o valor da moda. Então, quando você calcula o coeficiente de assimetria de Pearson, você quer saber o seguinte: a distribuição pode ser considerada como simétrica, né, em torno da média, ou ela tem um desvio, né, à esquerda, ou ela tem um desvio à direita, ok? Tudo bem? Bom, essa é a classificação básica, mas segundo Costa Neto, a gente pode melhorar essa classificação aqui da seguinte forma: dificilmente o AP ele vai ser igual a zero, só se ela for uma simétrica pura, mas pura mesmo, tá? Dificilmente esse valor, esse coeficiente, ele vai ser igual a zero. Aí Costa Neto sugeriu essa outra classificação aqui, ó. Se o módulo dele, o que é o módulo dele? É o resultado disso aqui, ó, sem levar em consideração o sinal, tá? Isso significa módulo. Se o módulo dele for menor que 0,15, né? Se esse resultado aqui, ó, sem o sinal, for abaixo de 0,15, a gente vai considerar a distribuição como praticamente simétrica. Se você fizer um gráfico, um histograma, você, a olho nu, que a gente diz, né, vai ser muito difícil de perceber uma assimetria, tá? Então a gente vai considerar até abaixo desse valor, o coeficiente de assimetria, a gente vai considerar como uma distribuição praticamente simétrica. Se ele tiver, por exemplo, entre 0,15, né, fechado, e aqui, ó, eu vou até corrigir que tem que ser fechado, tá? Fechado e menor que 1, se ele estiver dentro desse intervalo, módulo, a gente vai considerar como praticamente moderada. E se o AP for maior que 1, a gente vai considerar como praticamente forte, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar lá na correção do exercício, eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual. Aí essa situação aqui, ó, fica aberto e fica aberto. E aqui eu vou corrigir, eu vou botar maior ou igual, ok? Então não vai mudar nada, só estou alertando que aqui vai ser menor ou igual e aqui vai ser maior ou igual, que eu vou botar lá
no exercício do Excel, porque isso aqui, ó, não está no material de vocês, mas vai estar no exercício, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, ó, do primeiro histograma que eu fiz para vocês. Lembra desse histograma aqui, ó? Eu fiz esse primeiro histograma para vocês. Calculei a média, a mediana e a moda, ok? Agora falta calcular, tá, a variância e o desvio padrão, que isso aqui são dados amostrais, ok? Só que o que acontece? Eu acabei errando no cálculo da variância, então eu estou fazendo a correção nesse exercício aqui, ó. Não sei se vocês lembram, né? O primeiro exercício de histograma, ok? Eu calculei na hora de selecionar a célula aqui, ó. Ao invés de selecionar esse valor menos a média, eu não sei, eu acho que eu coloquei isso aqui, ó. Botei isso menos a média, tá? Então, naquela videoaula que está medidas de dispersão para dados agrupados em intervalo de classe, esse primeiro exercício que está aqui, ó, planilha 1, o cálculo está errado, tá? Então, o correto é o ponto médio do intervalo de classe para calcular a média, e para calcular a variância, eu vou pegar o ponto médio menos a média, faço a diferença, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência, que o correto está aqui, ó. Olha lá. Ponto médio menos a média, essa diferença eu vou levar ao quadrado e vou multiplicar pela frequência. Repito, ao invés de pegar o ponto médio aqui, eu peguei esta célula aqui, ó, tá? Alertando, eu fiz errado, então corrijam, tá? E fiz para os demais, ok? Isso aqui é o somatório, né, do numerador do cálculo da variância, tá? E o que é variância? Variância é a variação, que é esse somatório aqui, que é o somatório disso aqui, ó, dividido pelo grau de liberdade, que é uma amostra, vai ser n-1. Feito isso, dá esse resultado está elevado ao quadrado, a unidade está elevada ao quadrado, ok? Vou tirar a raiz quadrada disso aqui, ó, né? Tirando a raiz quadrada, vai dar isso. E o que é o coeficiente de variação? É a razão do desvio padrão dividido pela média, tá? Esse resultado eu multiplico por 100, conforme está aqui na fórmula. Isso vai dar esse resultado aqui, ó, 58,23%. Ou seja, eu tenho uma alta dispersão em torno da média, ok? A dispersão relativa, isso aqui significa que eu tenho uma dispersão relativa em torno da média de 58,23%, tá? Então, vamos lá para o nosso outro exercício, que eu corrigi esse exercício que eu fiz aqui, o cálculo errado, ok? Lá, nesse exercício, eu já tenho um cálculo da média, da mediana e da moda. O nosso cálculo que a gente vai utilizar é este aqui, tá? E vou corrigir aqui, ó, aquela questão da igualdade aqui, ó. Vou botar que é menor ou igual. Aqui eu boto maior e igual. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por uma razão muito simples. Para esse intervalo aqui, ó, não entrar esse valor. E esse aqui também não entrar o 1. Então aqui, ó, entra abaixo de 0,15 e aqui a partir de 1. E aqui é entre esse valor aqui, ó, não entra o 0,15, também não entra o 1,0, ok? Feita a correção, tá? Quando vocês forem ver, isso aqui não tem no material de vocês, tô avisando, tá? Então, tô fornecendo isso aqui para ajudar na análise. Mais uma vez,
A média e a moda nós já sabemos. E aí, ó, eu tenho que calcular a variância. O que é a variância? Vai ser o somatório de x e menos a média eleva ao quadrado e multiplico pela frequência. Isso tudo eu vou dividir por n menos 1 se for amostra e vou dividir por n maiúsculo se for população, ok? Então, né, como eu disse que eu já corrigi, mas mostrando aqui, ó, vou pegar este ponto aqui, ó, o ponto médio do intervalo de classe. Mas por que o senhor está fazendo um ponto médio, professor? Porque eu não posso pegar um intervalo, multiplicar, subtrair da média do intervalo e multiplicar pela frequência. Eu tenho que substituir este intervalo por um valor. E eu vou substituir pelo centro de gravidade do intervalo, que é o ponto médio, ok? Então, ponto médio que vai esse ponto médio aqui, ó, vai substituir esse primeiro intervalo de classe, ok? Então, aqui, mais uma vez, estou pegando esse ponto médio, menos a média que eu já calculei, estou elevando ao quadrado e estou multiplicando pela frequência. Tá aqui, ó, a fórmula aqui, ó. Tudo bem? Aí eu vou fazer para o segundo, vou fazer para o terceiro, e vou fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, ok? E vou fazer o somatório, que está aqui embaixo. O que é variância? É variação, que é isso aqui, ó, dividido pelo grau de liberdade, que vai dar, né, isso aqui, dividido por 33 menos 1, que vai dar 2,9. A raiz quadrada desse resultado vai dar 1,71. Então, aqui, corrigindo salários mínimos, né? Salários mínimos elevado ao quadrado. E aqui a unidade é salários mínimos. Salário mínimos apenas, ok? Agora, nós já temos tudo que precisamos para calcular o coeficiente da simetria de Pearson. Obviamente, olha só, você, quando estiver fazendo análise, você não pode, né? Você tem que dizer o seguinte, olha, o perfil da variável renda sugere uma assimetria à direita, né? Conforme está aqui, ó. Assimetria, exatamente, ó, simetria à direita. Sugere esse perfil aqui, ó, tá? Você vai afirmar com esta estatística que você calcula. Então, vai ser assim, ó, vocês vão dizer o seguinte, os dados sugerem uma assimetria, né? Como eu disse aqui, ó, uma assimetria à direita, ok? Que é esse perfil aqui, ó. Os dados sugerem uma assimetria à direita. Bom, com base no coeficiente de simetria, né, que nós vamos calcular, dá o valor tal. Podemos afirmar que a distribuição é assimétrica moderada à direita, né? Então, vai estar o coeficiente de simetria que nós vamos calcular, vai estar entre este 0,15 e 1. Então, quando a gente calcula, né, eu vou pegar a média, que é este valor aqui, menos a moda, vou dividir pelo desvio padrão. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Média menos a moda, estou dividindo por essa célula aqui, ó, que está aqui na fórmula. Isso vai dar 0,40. A unidade que a gente costuma dar para a assimetria, né? A gente diz o seguinte, ó, o AP vai ser de 0,4035 desvios padrões. A unidade é dada em desvio padrão, como está aqui, ó. A resposta de AP deve ser dada em desvios padrões. Quantos desvios padrões eu estou me afastando da simetria? É isso que quer dizer. Então, meu AP vai ser de 0,40 desvios padrões. E aí eu venho aqui, ó, 0,40
vai estar dentro desse intervalo. Então eu tenho uma assimetria moderada, né? Bem significativa, moderada à direita, com base no coeficiente de assimetria de Pearson, tá? Podemos afirmar que a distribuição é assimétrica moderada à direita. Eu só posso afirmar depois que eu calculo o AP. Se fosse fazer uma análise somente visual, né, eu iria dizer que os dados sugerem uma assimetria à direita, que eu só confirmo depois que eu calculo a estatística adequada, que é o coeficiente de assimetria de Pearson, ok? Bom, com isso nós vamos fazer esse exercício aqui, ó. Lembra desse exercício, o exercício 38? Que primeiro nós tínhamos que corrigir essa situação aqui, ó, que está dando um salto em todos os intervalos, né? O limite superior do intervalo anterior não é o limite inferior do intervalo seguinte. Como aqui o salto está sendo igual a 1 para todos, eu vou pegar esse salto, que é 1, dividir por 2, então aqui que vai dar meio, então todo mundo no limite inferior eu vou subtrair meio, e todo mundo no limite superior eu vou somar meio. Com isso eu vou obter este intervalo aqui. Com esse intervalo, os cálculos aqui estão corretos, tá? Eu calculei a média, o valor da mediana, e aqui me parece que estava MD, eu corrigi, tá? Botei MO, ok? Então, média, a gente bota X barra, mediana a gente bota XMD e moda a gente bota XO. Se for população, aqui é amostra. Se for população, é MI, XMD maiúsculo e aqui XO maiúsculo. A única diferença é essa. Então eu já calculei a média, calculei a mediana e calculei a moda. Falta calcular a variância e o desvio padrão. Se eu não estou enganado, esse exemplo aqui, esse exercício, eu considerei os dados como sendo de uma população, porque ele não diz da onde ele tirou esses dados, tá? Deixa eu ver se é. Se ele não diz, a gente vai considerar como sendo de uma população. Tá? Aqui, ó, dada a distribuição abaixo, determina a idade média, mediana e moda dos dados. Ele falou que foi feita uma pesquisa, foi selecionado uma amostra, ele não diz nada, então a gente não tem como deduzir com esse enunciado que essa é a amostra da população. A gente vai considerar como sempre quando uma população. Então aqui, ó, fazendo a correção, tá? Fazendo a correção, eu vou substituir aqui, ó, pela nomenclatura de média de população, que é essa, tá? Então, aqui, ó, a gente pode só corrigir e botar MD maiúsculo, só para diferenciar de amostra, porque a nomenclatura que está aqui é de amostra. Mais uma vez, frisando, tá? Posso botar aqui o X maiúsculo, tá? E a mesma coisa lá no outro, a gente bota ok? Então, feita essa correção de nomenclatura, agora a gente está usando a nomenclatura de população, média da população, mediana da população e moda da população, ok? Bom, eu já calculei aqui a variância, tá? Mas como é que a gente calcula a variância? Eu vou pegar o ponto médio do intervalo, o intervalo é esse. Vou calcular o ponto médio dele, que dá esse. Então, ao invés de pegar o intervalo, eu vou pegar o ponto médio menos a média, essa diferença eu elevo ao quadrado e multiplico pela frequência simples. Foi o que eu fiz, ó. Ponto médio menos a média, essa diferença eu elevei ao quadrado e multipliquei pela frequência simples. Fiz para todos, ó. E aqui está o somatório, né? O somatório desses desvios aqui, ó.
esse desvio em torno da média elevado ao quadrado. Tá faltando aqui botar, multiplicar pela frequência, né? Tem que ter, senão vocês podem se confundir na hora de fazer os cálculos. Agora está correto. A fórmula aqui em cima está correta. Olha lá, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, eu estou pegando o ponto médio menos a média, fazendo a diferença, elevando ao quadrado e multiplicando pela frequência simples. Ok? Agora tá certinho, né? A fórmula aqui em cima estava faltando multiplicar pela frequência, que é essa parte aqui. E aí, ó, fiz tudo. Isso aqui é o somatório dos desvios ao quadrado, somatório dos desvios ao quadrado em torno da média. Isso aqui eu vou dividir por n, que eu vou fazer aqui, ó. Olha lá, dividir por n, dividir por quanto? Dividir por 100. Se fosse a amostra, eu iria dividir por 100 menos 1. Feito isso, né, deu esse resultado, ok? Olha lá, se eu pegar isso dividido por isso, vai dar aquele resultado ali. Quero calcular o desvio padrão desse resultado, então a raiz disso aqui. E agora eu tenho o desvio padrão. Aqui, ó, né, se eu estou considerando como uma população, não tem problema. Eu venho aqui, ó, é a média menos a moda e divido por sigma. Não tem problema algum. A ideia da fórmula continua a mesma coisa, tá aqui, ó. E aí, quando eu faço o cálculo, né, a média aqui menos a moda, né? Olha lá. 12,5 menos 12 dividido pelo desvio padrão, que é esse cara aqui, ó. Isso vai dar 0,096 desvios padrões. Tá dentro desse intervalo aqui, ó, né? Lembrando que eu vou pegar sempre o módulo. O que é o módulo? É esse valor, é esse resultado sem um sinal. Então, eu vou considerar a distribuição como praticamente o que? Simétrica. Tá? Aí eu posso afirmar, tá vendo? Eu posso afirmar que com base no coeficiente de assimetria de Pearson, a distribuição é simétrica. E entre parênteses, eu boto o resultado do coeficiente de assimetria para mostrar qual é o resultado que eu estou com. Com esse resultado que eu estou fazendo a minha análise. Então eu vou considerar essa distribuição como praticamente simétrica, ok? Então é um videozinho rápido desses dois exercícios. E aí na segunda-feira devo fazer mais um ou dois exercícios e aí finalizamos essa parte, tá? E aí eu aproveito e falo sobre kurtose também, que aí eu tenho que falar sobre medidas de posição, que são os quartis, decis e percentis. E aí a gente fecha o conteúdo. Um abraço.